Olá, sou Francisco Bittencourt. Nós estamos dando início a mais um podcast Liderando com Bita. Nossa convidada hoje é Jaqueline Plácido Marcon. Jaqueline é pedagoga, graduada pela Universidade Estadual de Maringá e mestre em ensino pela Universidade Estadual do Paraná, Federal do Paraná, professora e atualmente secretária de Educação do município de Cianorte. Belo município, maravilhoso. E é coordenadora do curso de pedagogia. Desculpe, que eu mesmo não entendi minha letra. Da FASEC. O tema que Jaqueline vai trazer para nós no dia de hoje é a mulher e o mercado. O desafio de não perder a ternura e a feminilidade. Altamente instigante. Jaqueline, mais uma vez, é um prazer tê-la conosco. E você tem, a partir de agora, 25 minutos para compartilhar conosco suas percepções, suas ideias. Eventualmente, farei algumas intervenções, mas sinta-se à vontade. Não é uma entrevista. Eu não vou fazer perguntas para você, perguntas e respostas. Fique à vontade. Vamos lá. Então, boa noite, Bita. Muito obrigada, né? Agradeço o convite, me sinto honrada de estar aqui conversando com você e tendo a oportunidade, né, de conseguir me comunicar com outras pessoas. Espero que a minha fala agregue e contribua, né, para com outras mulheres, enfim, com outras pessoas que nos ouçam. Como você disse, eu sou professora, né? Sou mulher, sou mãe, sou esposa. E quando a gente fala da afetividade, né, da ternura da mulher, e quando a gente pensa no mercado de trabalho, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional também, né, antes da gente entrar num assunto propriamente dito. Eu gostaria que você fosse controlando o tempo, se você vê que o tempo está chegando, tá? Deixa Pode ir comigo. me sinalizando. Não é um contexto, não é uma trajetória simples, mas eu acho que não envolve apenas o mundo feminino, Bita. Então, assim, tanto os homens quanto as mulheres hoje têm desafios no mercado de trabalho, para estar no mercado de trabalho, né? Eu, enquanto mulher, tive desafios que é do mundo feminino, mas tive desafios que é do mercado de trabalho propriamente dito, não só do universo feminino, né? Eu fiz a graduação, eu ainda não era mãe, já era esposa, mas ainda não era mãe. Também tive términos de relacionamento no meio do caminho. Quando eu finalizei a minha graduação, a minha primeira pós-graduação, eu estava grávida, então finalizei a primeira pós com um barrigão. Fiz a segunda pós-graduação com bebê, né? A terceira pós-graduação eu já não tinha bebê, mas eu já tinha uma criança. Então, assim, são fases difíceis e não tem como a gente separar a maternidade da mulher, Sem dúvida. né? Então, assim, a mulher é quem gera, a mulher é quem dá a luz, e a figura da mãe é da mulher. Então, é inerente, é intrínseco. Não tem como eu exigir que a figura paterna faça todos os papéis da figura materna. E caso eu queira e eu deseje por algo, eu vou ter que organizar a minha rotina e o meu trabalho ali, dando conta, claro, com uma rede de apoio, com o máximo de apoio possível, mas eu preciso, né, dar condição para aquele bebê. Ou seja, eu decidi por uma maternidade. E assim é o caminhar da vida da gente. E a gente precisa ter propósitos e semear para ele, né? Então, eu estou falando um pouquinho da minha trajetória para dizer, nossa, é muito fácil dizer, né? É muito fácil falar. Mas eu fiz todas as minhas formações trabalhando, porque eu sou uma pessoa que vivo do trabalho, né? E fiz as minhas formações com filhos, né? O meu mestrado eu fiz, o meu menino tinha 5 anos. Então, ele ia para a escola, né? Enfim, eu ia 2 vezes por semana para o mestrado, eu fiz trabalhando, então toda aquela rotina difícil. Eu falo que uma das coisas que eu aprendi
no decorrer do mestrado foi nunca mais passar roupa na minha vida. Até hoje eu não passo roupa. Né? Então, assim, é do Perfeito. varal Uma opção. para o cabide. Aquela que fica mais amassadinha, você passa na hora, eu já tenho toda uma organização ali para isso. Então, a gente precisa abrir mão de algumas coisas e Sem focar naquilo dúvida. que é importante. Mas, voltando para o assunto propriamente dito, quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente tem dois conceitos que é bem importante a gente entender, que é trabalho e emprego. Quando eu falo de emprego, eu falo de uma condição vazia, muitas vezes, que é vazia para o homem. Então, um trabalho pela carga horária e pelo valor a qual ele vai sobreviver, seja para o homem, seja para a mulher, ao longo do tempo, isso causa uma frustração, muitas vezes uma falta de sentimento de realização, porque o trabalho ele realiza, porque no trabalho eu desenvolvo, eu transformo algo, e aquela transformação que eu faço também transforma. Eu vejo na minha profissão, que é a profissão da educação, né? Eu sou uma profissional da educação. Na Uhum. educação, a gente transforma. Aquilo que eu faço hoje já é muito diferente do que eu fazia lá em 2008, quando eu me formei. Né? A atuação enquanto professora, a forma de olhar o aluno, o método em sala de aula, as Certo. metodologias que a gente discute, conhecimento que a gente tem. E aquilo me transforma, transforma o meu trabalho, é um movimento contínuo. E aquilo me realiza, aquilo não é todo dia igual. Então, eu tenho um movimento contínuo, eu tenho outras oportunidades dentro da mesma profissão, e aquilo me dá diversas possibilidades de atuação no mercado. Então, existem os seus desafios, existem as suas dificuldades, mas é uma profissão e está dentro de um trabalho que é diferente de um emprego, que me causa muitas vezes um vazio e uma frustração. Mas para que eu consiga estar no mercado de trabalho, eu tenho algumas prerrogativas, que não são vários certificados. Eu falo que a gente tem algumas coisas, né, alguns movimentos, que eles vêm num formato contraditório, que é hoje, por exemplo, o movimento da certificação. Hoje eu tenho uma certificação muito fácil. Eu posso ter 4, 5 graduações muito tranquilamente, né? Eu mesmo tenho uma outra graduação que eu até esqueci de pôr. Eu fiz artes porque eu gosto de arte, né? Então eu gosto de Uhum. artes plásticas, eu gosto de literatura, eu já escrevi um livro, eu quero estudar, eu quero conhecer. Eu fiz artes. Então é muito fácil hoje. A gente se matricula, é barato, tem faculdades com custo baixo e eu posso ter vários certificados. Mas aquilo me agregou conhecimento, porque hoje o mercado ele exige que eu Sem tenha dúvida. conhecimento naquela área. Eu preciso conhecer de verdade aquela área. Eu tenho o certificado, talvez me leve para uma entrevista, mas o que vai fazer com que eu passe nessa entrevista ou que eu garanta o meu emprego a médio prazo, o meu trabalho a médio prazo, é que eu tenha conhecimento para aquela Sem dúvida. execução, Uhum. é que eu tenha uma postura, um posicionamento amigável naquela posição, que eu consiga trabalhar com os meus colegas. E todas essas questões, a princípio, elas são tanto dos homens quanto das mulheres, né? Sem Então, dúvida. eu tenho que semear, eu preciso ter um conhecimento para eu conseguir disputar esse mercado de trabalho. Porque eu vou passando pelas peneiras, mas quanto mais eu passo pelas peneiras, talvez eu reduzo a quantidade de pessoas que concorrem comigo, mas eu aumento o nível de dificuldade para aquele mercado, né? Até que eu chego você tem uma língua estrangeira, né? Você domina a tecnologia e vai aumentando o grau de dificuldade para eu conseguir estar nesse mercado que me realiza e que muitas vezes me exige ao ponto de eu adoecer também, que é uma corrida contra o tempo nesse universo. E tudo isso é para o homem e para a mulher. Eu percebo que nós vencemos muitas barreiras, ainda temos barreiras. Hoje eu estava vendo uma foto, hoje os prefeitos aqui da nossa região estão num movimento político em Curitiba. Se você olhar a foto, de 12 municípios, uma mulher prefeita. Perfeito. Né? Então, nós ainda temos algumas situações, principalmente políticas, ou de cargos de altos executivos, que nós ainda temos um número muito maior de homens do que de mulheres. Mas isso é um movimento que já vem mudando, isso é um movimento que nós estamos vencendo.
Eu vou falar da minha percepção, não é a minha verdade, que é a verdade de todos, né? Então, são questões e discussões que existem muitas opiniões distintas, mas eu vejo que a gente às vezes perde muito tempo batalhando por questões que não vão fazer a diferença real ali no mercado de trabalho ou na minha atuação na sociedade, né? Aí, e são discussões que muitas vezes vulgarizam as mulheres. São discussões que são individuais. A gente vê várias discussões a respeito de depilação. Ah, porque aceita pelo, não aceita pelo. Gente, isso é uma discussão tão pequena, tão banal, isso é uma decisão de cada um. Frente a um universo que eu preciso discutir, que é a mulher no ambiente da política. Mas eu também não posso querer o voto para a mulher só porque ela é mulher. Ela tem que ser uma mulher que vai dar conta de uma atuação política. Então, eu preciso de uma semeadura, eu preciso de um conhecimento, eu preciso de uma oratória para que eu dispute esse local. Né? Então, esses dias eu vi o vídeo de uma negra, é incrível o vídeo dela. Ela disse: eu consegui o respeito pelo meu conhecimento. Os meus colegas de sala de aula, eles me respeitavam pelo conhecimento. Eu era a melhor aluna da minha sala. E com todas as dificuldades que eu tive, sim, naquela época, naquele momento em que ela viveu, ela se fez respeitar a partir daquilo. Então, assim, o conhecimento que ela tinha, a postura que ela teve, a forma como ela se colocava. E aí, Posso só fazer uma intervenção? claro, Dois, dois pontos que você abordou, que eles são para mim tão relevantes, eu não quero esquecê-los. Você fez duas observações. A primeira delas tem a ver com o conhecimento, evidentemente, mas o conhecimento que agrega. Quando você falou, eu fiz arte porque eu gosto de arte. O quanto a arte interfere na minha atividade, né? Eu gosto de fazer. Então, esse é o primeiro ponto. É o conhecimento que agrega valor. É o princípio da gestão do conhecimento. É aquele conhecimento que vai resultar. E o segundo tem a ver com o foco da preocupação das discussões, com algo que realmente faça sentido para a sua atividade produtiva. Você falou aí, discussão de depilação. Ótimo, tem a ver com conforto, mas tem a ver com a sua atividade produtiva. Então, eu não queria deixar passar essas duas observações, porque elas são riquíssimas. Obrigado. Vamos lá. perfeito, muito obrigada pela colocação. E aí, nós temos, né, dentro de todo o contexto, a mulher, que eu vejo que hoje ela luta, algumas mulheres lutam para ser feminina, para estar na condição de mulher, de afetividade, de amorosidade. Quando a gente diz isso, parece que assim, não, a mulher tem que ser boazinha, né? As pessoas elas tendem a reduzir as discussões em alguns sentidos. Não, né? A mulher ela pode ser firme, né? Então, assim, se posicionar, ter postura, porém, ela pode usar a afetividade dela, porque em alguns momentos a gente vê quanto isso é perigoso, porque esse conceito de embate feminino, a impressão que se cria é que as mulheres lutam contra os homens, né? E que os homens são maldosos e tomam os espaços das mulheres. Na verdade, a gente vem de culturas onde o homem ele foi criado de uma forma, a mulher era criada de outra, a gente vê um movimento cultural. Eu gosto muito da literatura, principalmente a literatura infantil, porque eu falo que a arte, ela transpõe as apresentações artísticas. A gente fala em arte, a gente pensa em música, dança, teatro, tudo isso é maravilhoso, mas a arte é para além disso. Então, a arte, ela transpõe a realidade daquele momento. Então, se eu pego uma Certo. literatura infantil do século XVII, lá da Europa, eu conheço o povo daquele tempo lendo aquela literatura. Se eu pego uma literatura de Monteiro Lobato, se eu pego o que ele coloca para Emília, eu vejo a luta social através da Emília do Sem Lobato. dúvida. Se eu pego hoje os textos da Ruth Rocha, Ana Maria Machado, eu vejo a sociedade atual e os princípios novos, né? E aí eu vejo essa mulher nova nessa literatura. Se eu pego a princesa que escolhia, o que ela pediu para o pai dela, que era o rei? Eu quero escolher. Eu quero escolher estudar. Eu vou escolher casar com o carpinteiro. Eu vou escolher, né, a democracia para o reino. Então, o que grita ali? Uma mulher que pensa,
uma mulher que tem conhecimento, uma mulher que busca o mercado, mas uma mulher que aceita as diferenças. Sem dúvida. Porque aí eu quero estar no mercado junto, estou junto com a figura masculina no mercado. Claro que eu tenho desafios para enfrentar, mas a gente vê hoje relacionamentos bem destruídos porque vira um embate. Porque ao mesmo tempo que eu estou no mesmo patamar, eu também busco o mercado, eu tenho a consciência que nós dois, homem e mulher, estamos no mercado de trabalho, porém eu exijo em alguns momentos que o homem seja o super-homem, o Batman, né? Aquela figura ainda lá dos contos que eu lia quando eu era criança, Sem 30, dúvida. 40 anos atrás. Uhum. Eu não olho o homem também numa condição atual, que ele também cresceu numa família, estudou, vive do trabalho e também está nesse mercado que está muito difícil para todo mundo, que é na mesma peneira, em que em alguns momentos eu vou ser a fortaleza e em alguns momentos ele vai ser a fortaleza, Sem e que dúvida. a gente não está disputando o mercado, um lugar no mercado, né? Uhum. Eu tenho um filho homem, eu olho para ele e falo, gente, para que lado vai, né? Se eu falar que uma moça é bonita, eu corro o risco de sofrer um processo de assédio, É dependendo verdade. como, não é verdade? Então, Aham. assim, que momento estamos? Como agir, né? Então, assim, é um momento muito delicado. Então, assim, talvez eu ainda continue exigindo também da figura masculina que ele seja o super-homem, mas eu estou competindo, querendo dizer que eu sou Mulher Maravilha. Na verdade, somos duas pessoas que estamos no mundo cheio de desafios e situações que me frustram. Nem sempre o trabalho é realizador, muitas vezes eu estou no emprego por condição até de sobrevivência, e a Sim. gente precisa viver nesse contexto, o qual não existe, eu, na minha percepção, professor Bito, não existe uma pílula mágica. São conquistas que a gente vai avançando se a gente tivesse conhecimento de valor, que o senhor muito bem colocou. Se eu Uhum. tenho conhecimento de valor, se eu tenho argumentos palpáveis, se eu consigo, né, conversar de uma forma afetuosa, que eu acho que isso a mulher traz muito bem, as grandes empresas estão vendo isso, elas querem as mulheres no cargo de gestão, né? Às vezes o empresário ainda é a figura do homem muitas vezes, né? Quando a gente vê na Forbes, enfim, na maioria das vezes ainda, mas os cargos de gestão hoje eles são liderados pelas mulheres. A mulher tem afetividade, a mulher consegue pôr o vidro e olhar de fora, entender o contexto e tratar aquilo com mais calma e acalmar as pessoas ao invés de inflamar situações. Isso é do universo feminino, assim como a maternidade é do universo feminino. Então, eu vejo que às vezes a gente discute ou sofre com situações e ao invés de buscar uma solução, né? Então, se eu tenho uma criança e eu preciso estudar, porque eu preciso chegar e almejo, mas eu escolhi a família, eu escolhi ter um filho, eu escolhi ter toda essa estrutura. E agora eu me desespero porque eu não dou conta dela. Então, a gente precisa organizar tudo isso, conversar com essa família, criar uma rede de apoio, dividir as tarefas e desapegar de algumas coisas, desapegar de algumas coisas, porque a gente não é a Mulher Maravilha e não vai dar conta de tudo. Uhum. Então, eu acho que a gente, acredito, né? Quem acha não sabe nada, né? Acredito que é o equilíbrio, né, Bita? A gente não pode esquecer que a gente é ser humano, que o homem também é uma figura ser humano e que nem sempre estamos no embate e nem sempre numa posição de guerra, onde a gente precisa estar lutando a todo momento. Em muitos momentos a gente está numa posição de conversa, de diálogo, de entender uma posição do outro, né? Dentro da empresa, de entender uma posição do outro, porque eu acho que várias batalhas nós já conquistamos. Várias batalhas nós já conquistamos hoje. A mulher ela tem autonomia para buscar um parceiro que também tenha uma cabeça mais aberta, que também esteja mais moderno e que seja um parceiro que vai ajudar ela nas questões da casa, porque no frigir dos ovos são essas coisas simples que causam toda uma turbulência. Então, são as divisões da tarefa de casa, né? Ou é numa empresa onde o homem quer determinar, e aí é importante que a gente tenha conhecimento, postura, calma, afetividade e a ternura da mulher para se posicionar de uma forma não dura, porém firme, né? Com ternura, que foi o que eu coloquei, continuando sendo feminina.
então eu continuo sendo feminina. Né? Quem que não gosta daquele cuidado, né? Todo mundo gosta de ser cuidado, todo mundo gosta daquela sensação de bolo de fubá com café com leite quando a gente não está bem. E a mulher tem essa magia de fazer isso, ela tem. Mas o universo, eu falo que a gente é a questão do olhar. A gente pode olhar um tempo chuvoso e achar que ele é ruim, que ele é amargurado, e eu posso olhar um tempo chuvoso e falar, nossa, como fica confortável o tempinho de chuva, que aí eu vou tomar um chá e vou assistir um filme. Então, é o mesmo tempo, né? A gente precisa olhar e olhar para o outro também com amorosidade. Então, assim, e a mulher consegue. Mas a mulher se cobra tanto nesse meio e automaticamente cobra o outro, que muitas vezes a gente torna muito mais difícil, ao invés de acalmar, de facilitar, né? Porque o mercado de trabalho ele vai continuar com as mesmas dificuldades, os Sem dúvida. desafios vão continuar os mesmos. Hoje, nós vamos continuar, as coisas não vão mudar de hoje para amanhã, as coisas vão mudando de acordo com o movimento cultural. Deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Nós teríamos 3 minutos, né? O nosso tempo se conclui em 3 minutos. Você poderia dar maravilhoso. Nós provavelmente vamos conversar de novo, que eu quero ouvir mais você. Mas você faria uma síntese nos próximos 3 minutos, para nós encerrarmos então a nossa conversa? Sim, sim. Então, o que eu falaria, né, da minha perspectiva para as mulheres, né? Que elas não deixem os seus propósitos, né? Não deixem os seus planos. Se quer fazer uma graduação, faça com filhos, com esposo, com casa, né? Que Uhum. você tenha metas com prazos programados e que a vida se organize da melhor forma, que você procure um grupo de apoio para te ajudar, mas que você não desista, porque a gente só vai conseguir ocupar o nosso espaço, né, enquanto mulher, seguir degraus e continuar conquistando respeito e posições com conhecimento de valor, que o professor muito bem Uhum. colocou. Sem esse conhecimento, se eu quiser o certificado pelo certificado, se eu enganar o site ali da graduação, se eu tiver só o papel, eu não vou conseguir. Sem dúvida. Então, nós precisamos de mais mulheres na sociedade que consigam manter a ternura, manter as suas famílias, não chegar na velhice e falar, nossa, eu deveria ter curtido mais os meus filhos. Então, a gente precisa ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, não Perfeito. deixar isso para trás, né? E conseguir, sim, avançar na sua carreira à procura de um trabalho que a realize e não de um emprego, sem perder a amorosidade, a afetividade e sem entrar em embates. Eu acho que a gente precisa entender o universo, a cultura e partir a partir, né? E ir a partir disso. Eu acho que esse é o caminho. Muito Porque a bom. gente precisa ser feliz, né, Bita? A gente está aqui no mundo para É ser o feliz. nosso objetivo, não é verdade? É. Jaqueline, gostei muito da conversa. Não tenha a menor dúvida de que vamos fazer contato para conversar com você, porque eu quero ouvir mais de você, da sua experiência. Muito obrigado a você. Eu escrevi um texto, eu não sei se dá para compartilhar depois em algum lugar dos comentários, enfim, que tem a ver com esse nosso assunto. Eu vou mandar no Zap, se for possível. Está ótimo. A Thelma faz a transmissão disso. Muito obrigado a vocês. E a Eu que vocês agradeço. Imagina. E a vocês que nos acompanharam, obrigado por assistir a mais este podcast Liderando com Bita, que vocês poderão acessar via YouTube ou pelo Spotify. Até uma próxima oportunidade.